Bom, pessoal, para finalizar, só uma retificação, né, no vídeo anterior, primeira, segunda e terceira entrância, só lembrando que essa ordem segue primeira entrância com marcas menores, segunda entrância com marcas intermediárias e terceira entrância com marcas maiores, mais habitadas, tá bom? Voltando aqui para o nosso assunto, quanto às garantias do Poder Judiciário, a Constituição prevê essas três garantias, né? Dentre outras que a LOMAN vai trazer, mas as garantias constitucionais vão ser a vitaliciedade, que é adquirida a partir de 2 anos de efetivo exercício. Eu até falei a diferença em sala da estabilidade. A estabilidade do servidor público, segundo a Constituição, é de 3 anos, é obtida a partir de 3 anos de efetivo exercício, mas a vitaliciedade para os magistrados é obtida com 2 anos, tá? A inamovibilidade, ou seja, o magistrado não pode ser removido da sua comarca se não for por sua vontade ou se também não for por processo administrativo disciplinar. Pode haver casos de remoção, inclusive a gente vai ver dentro do poder do CNJ, pode haver, mas desde que expressamente motivado e passando lá pelo procedimento exigido no processo administrativo disciplinar do juiz, tá? Do magistrado. E redutibilidade de subsídio, também há essa garantia do magistrado, ele não pode ter o seu subsídio reduzido, né? E essa é uma regra que se estende a todo servidor público, a irredutibilidade de remuneração, certo? Então, são as garantias do magistrado, do juiz. Quanto às vedações, o juiz não pode, assim como os demais servidores públicos, exercer outra função remunerada pública, não pode exercer um outro cargo, mas só pode um de magistério, é o que a Constituição permite. Não pode receber a qualquer título ou pretexto custas ou participação em processo. Isso é um pouco óbvio, até para garantir a sua imparcialidade. Não pode se dedicar à atividade político-partidária, certo? Não pode também receber a qualquer título ou pretexto auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei. Por exemplo, um juiz ele pode receber uma remuneração de uma faculdade particular. Então, essa seria uma das exceções. Tá? Mas ele não pode receber para garantir a sua imparcialidade. E também não pode exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou antes de decorridos 3 anos do afastamento do cargo. Por exemplo, quando o juiz se aposenta, ele tem que obedecer esse período que é chamado de quarentena, né? Antes de advogar perante o tribunal, perante aquele juízo em que ele servia. Então, um juiz do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, por exemplo, somente após 3 anos poderá ajuizar ações enquanto advogado, enquanto parte não, enquanto se for uma demanda dele, ele pode a qualquer momento, né? Mas enquanto advogado, somente após decorridos 3 anos da sua aposentadoria ou exoneração. Caso ele peça para sair também, ele pode somente a partir de 3 anos, tá? Por fim, chegamos ao tema do CNJ. O CNJ, hoje, eu até falei para vocês em sala de aula, vem exercendo um poder regulamentar que muitas vezes é questionado em virtude da ampliação desse seu poder. Hoje nós temos resoluções tratando de diversas questões, casamento homoafetivo, questões ambientais, questões cartorárias, várias questões do CNJ. Então vamos só ver, eu vou ler para vocês aqui quais são as competências do CNJ, além do seu poder regulamentar, né, esse poder de expedir resoluções, para vocês entenderem qual é o papel do CNJ. Inclusive, ele está lá presente naquele organograma, mas ele não tem poder jurisdicional. Ele tem poder de controle sobre a atividade judiciária. Ele é o órgão de controle da magistratura nacional. Então, ele controla tanto a magistratura federal, a justiça especial e a justiça comum. Então, justiça estadual, justiça federal, justiça do trabalho, justiça eleitoral, justiça militar. Então, é o CNJ que controla tudo isso aí. E controla os juízes, né? Controla, ele não vai controlar o processo. O processo, para se desconstituir uma sentença, por exemplo, uma decisão, existe o sistema recursal.
né? Então, os tribunais têm essa competência para desconstituir as decisões. Mas o CNJ não, ele vai tratar da análise da conduta do magistrado, dos tribunais na sua atividade administrativa. Ou se, por exemplo, né, o magistrado na sua conduta, digamos, ele vai atender um advogado, ele privilegia um advogado em detrimento de outro, enfim, né, só um exemplo para vocês verem. Então, o CNJ